chore pelo leite derramado. Não fique olhando para o poço entulhado. Persista, caminhe, continue na fé. Continue trabalhando, continue. Se você espera reconhecimento, você não vai ter reconhecimento humano. Porque se não te reconhecer aqui na terra, aquele lá, ó, ele reconhece. Ele reconhece o seu esforço. Ele reconhece a sua dedicação. Ele reconhece quantas vezes você disse: Senhor, me ajuda. Ele reconhece quantas vezes você falou: Senhor, eu preciso da tua ajuda nesse momento, Senhor. Estenda a sua mão, Senhor. Estenda a sua mão, me ajuda, me dá força. Ele reconhece. E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como a estrela do céu, e darei a tua semente toda essa terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Olhe para mim um pouquinho, com a Bíblia aberta. Não feche a Bíblia. Primeira coisa, ele falou assim: novamente uma fome sobre a terra. Naquela época, o Egito estava tranquilo, Rio Nilo. Abraão sofreu uma grande seca. E agora era a vez de Isaque. E se você for um pouquinho mais para frente na história, também Jacó vai sofrer uma grande seca. E ele vai mandar os seus filhos comprar trigo lá no Egito, até a história de José, que estava fome na terra. O interessante é que Deus fala assim: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. A intenção dele era descer, porque então Deus não falaria. Qual a vontade dele? Era fazer uma coisa, mas a vontade de Deus era outra. Isso que nós temos que prestar atenção. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Deus vai falar, Deus vai colocar no seu coração, Deus vai colocar na sua mente, Deus vai falar. Tem uma coisa: quando Deus fala com você, Ele espera no mínimo que você obedeça. Quando Deus fala com você, Ele espera no mínimo que você obedeça a Ele. Porque não tem um porquê, não faz sentido Deus falar com você e você fazer do seu jeito. Então não ouça a voz de Deus. Eu quero saber o que Deus tem. Aí Deus fala, aí a pessoa vai e faz do jeito dela. Então não fosse procurar Deus. E Deus nunca ele vai bater o carimbo naquilo que você planejou. Quem está entendendo? Porque o plano é dele, a vontade é dele. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como no céu. Deus sabe muito melhor que você. Você não sabe nada, eu também não sei nada. Deus tem um livro grande, e toda a nossa história está no livro, ali ó, escrita. Ali está a nossa história. Então Deus tem o quê? O controle de tudo, porque Ele sabe o que vai acontecer. Aí Deus tem um plano A. Às vezes eu vejo a dificuldade, o problema, eu vejo alguma situação, eu começo a inventar moda, querendo arrumar um plano B, e às vezes no plano B não dá certo, eu já estou preparando um plano C. E aí que é o problema. E Deus falou assim: eu vou te abençoar.
eu vou multiplicar a sua semente, eu vou fazer isso, mas você anda nos meus preceitos, nos meus caminhos, e tudo que Deus falou, Isaac fez, e ele habitou em Gerar. Aí você vai, abra a Bíblia, vamos lá novo, no versículo 12, lá na frente. O que acontece com a obediência a Deus? E semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor, o que está escrito? É isso que está precisando. Porque muitas vezes você está lutando e não sai do lugar. Às vezes não dá certo. Você precisa da bênção de Deus. E Deus não vai te abençoar do seu jeito, Ele vai abençoar do jeito dele. Até que você entender e falar assim: Deus, eu quero realmente a tua bênção. Eu quero realmente fazer o que o Senhor quer para a minha vida. E ele semeou, irmãos. Ele não colheu pouco, ele colheu muito, 100 vezes mais. E aí, versículo 13: e engrandeceu o seu varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou, o quê? Muito grande. E tinha possessão de ovelha, possessão de vaca, muita gente trabalhando para ele, de maneira que o filisteu o invejava. E todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam, encheram a terra. E disse também a Abimeleque, a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Isaac se foi dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que chamara seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Diga comigo: então cavaram outro poço. E também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome de Sítino. E partiu dali e cavou outro poço. Diga comigo: e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome de Rebote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, crescemos dessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali outro poço. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, palavra de salvação que eu acabei de ler, palavra abençoada. Nós pedimos, Senhor, a unção para quem ouve a Tua palavra, porque até para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, precisamos de unção. Dai unção aos ouvidos dos Teus filhos, nessa noite, nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Persistência. Deus começou a abençoar. Deus começou a dar abundância. E ele começou a ficar rico, mais rico, ganhar muito dinheiro, tornou-se grande. Irmãos, olhe para mim um negócio que eu quero falar para você. Quando você estiver crescendo, estiver assim, prosperando, tenha certeza, o diabo vai levantar. Porque o diabo, ele vai te incomodar. Porque quem está lá no fundo do poço, lá no destruído, arrebentado,
O diabo já fez. Porque a gente ora, a gente busca a Deus. E as coisas a gente luta. Mas o inimigo, ele também luta. O diabo não brinca de ser diabo. Quando você cresce, outras pessoas, em vez de lutar como você lutava, como você ora, como você busca a Deus, e você faz, o que cresce nela é o olho gordo, a inveja. E ela vai fazer de tudo, às vezes para pegar o seu negócio, para te atrapalhar, ou então, no mínimo, falar mal de você, levantar calúnia, falar o que você faz não presta, o seu produto não presta, o seu serviço não presta, inventa. E aí, a gente quer tirar satisfação, a gente não quer ser cristão. Isaac, aqui você vê que em momento nenhum ele lutou pelo poço, mas ele cavou outro poço. Às vezes estão entulhando alguma coisa na nossa vida, situação, e a gente quer lutar por aquele poço, quer lutar por aquilo que muitas vezes está sendo entulhado. Irmãos, Deus não estava falando para Isaac que era com ele, sim ou não? Falou para ele não temer, falou que estava com ele, que estava abençoando, estava. Por que Deus não impediu que o poço fosse entupido? Que ele mesmo cavou. Porque tem coisa na nossa vida, Deus permite que passamos, para você entender que Deus é Deus. Às vezes nós sossegamos muito, Deus permite até que venha uma tempestade para você acordar, que está dando tudo certo, está tudo bom, e está uma beleza, e a gente relaxa espiritualmente. Muitas vezes Ele permite uma tempestade. Eu disse tempestade, eu disse vento contrário, eu disse ondas, para você acordar no seu barco. Quando os discípulos, eles viram a tempestade, eles olharam para quem? Para Cristo. Ele disse: não te dá que nós perecemos, não deixe o barco afundar. Jesus acalmou a tempestade e fez bonança. Quando você estiver na luta, na dificuldade, eu tenho certeza, você vai orar bastante. Quando a situação está apertada, é verdade, não é? Você já viu alguém chegar assim no aniversário? Não vamos orar agora de joelho aqui, glória a Deus, nós estamos... Eu nunca vi. No Natal. Agora o churrasco aí, mas vamos agora fazer um culto, pega um violão aí, e glória a Deus, passa a oferta aí. Não, vamos fazer uma unção. Não. Pega a farofa lá, pega a maionese. E eu não estou dizendo para você fazer isso no Natal. Eu estou dizendo que a situação cômoda nos acomoda espiritualmente. Nos acomoda. E entupiram um poço. O que ele fez? Cavou outro poço. Entupiu outro poço. O que ele fez? Cavou outro poço. É a persistência. Você precisa do poço, você precisa da água. Isaac precisava do poço, precisava da água. Você tem que lutar. Não é lutar com quem está entupindo o poço, mas continuar cavando poço. Se aquele negócio não deu certo, não fica chorando pelo leite derramado. Sabe o leite da fazenda? Aquele leite que você põe no canecão, você põe no fogo, ele nunca sobe, se vira os olhos, ele derrama. Já viu isso aí? Você fica com os olhão lá, olhando assim. Minha mulher ganhou leite lá e falou assim: olha, atenda aí, para não deixar derrubar.
Vem aqui, olha aí. E eu fui lá, irmão, e fiquei lá. Eu derrubar para esse bobo. Irmão, olhei um pouquinho na janela e parece que é um negócio do diabo, sabe? Mas não é. Porque eu tirei o olho, só que eu não percebi que o meu tirada de olho, eu achei que foi um segundo, não foi. Às vezes a distração, você fala, mas é suficiente para o inimigo entrar e fazer a devassa. E depois que derramou o leite no fogão, não adianta pegar a colher, eu vou catar aqui. Não, já derramou o leite. Já derramou. A melhor coisa é não deixar derramar o leite. Fazer certinho. Irmãos, eu não sei se tem entulhado o poço. Se coisas que você tem planejado, você tem lutado, você tem se esforçado, algumas coisas não estão saindo como você queria, ou algumas coisas que você pensava que não deu certo, outras deu e te chateou. Não fique chateado, não fique triste. Cave outro poço. Porque a gente olha, estou entulhando meu poço, e fica olhando para aquele poço. Não! A mesma porta que Deus abre, às vezes, Ele também fecha. Porque o mesmo Deus que abre porta, é o mesmo Deus que fecha a porta. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele fechou, irmão, você pode ter pé de cabra, você não vai abrir, porque Ele fechou. Agora, se Ele abriu, nem o capeta, Satanás, as mulas de Faraó, nada desse mundo, né? Os príncipes Bezebu, nada vai fechar essa porta, porque foi Deus que abriu. Nem macumba, pode bater tabaco, pode frango, e pode fazer o que quiser. Se Deus abriu, não acontece nada. Mas às vezes nós distraímos com as coisas desse mundo. Sabe quando distraímos? Quando a gente está bem. Parece, não, Deus, está uma benção, Eu não lembro desse irmão, o nome da pessoa. Mas eu lembro assim que a pessoa um dia falou bem assim: Deus está abençoando muito, pastor. Deus está abençoando muito. Mas olha, é tanta benção, Olha, eu acho que vou orar para Deus parar um pouquinho de abençoar. Imagine. Eu, se estiver abençoando, manda mais. Porque tudo que Deus põe na sua mão, não é para você reter, é para você ser um abençoador. Deus falou para Abraão: ser tu uma benção, um abençoador. E aí, ele passou por um momento de vale, num momento tão difícil, que ele fala assim: maldita a hora que eu falei que Deus podia parar de abençoar. Agora nem orando Deus não abençoa mais. Foi, agora você vai passar por uma fase. Não tem o que fazer. Tem que aguardar. Porque o deserto tem um tempo. O povo ficou 40 anos no deserto. É o tempo dele. Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para tudo. Tem tempo que você vai cavar o poço. E quando cavar o poço, água viva vai jorrar. Aí o inimigo vem lá e não dá certo. Fala, puxa vida, eu ajeitei tudo. Fiz um orçamento e tal, não sei o que. Era para ser. Irmãos, essa semana a gente passou por umas coisas, né? Aí num momento difícil, o meu pai falou bem assim: tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Foi, Tiago? Meu pai nem entrou em questão do problema. Ele nem entrou em questão da situação. Ele nem quis saber de nada. Ele só falou assim: tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Vamos orar. E nós fomos orar. E concorreu para o bem. Virou a chave.
Não chore pelo leite derramado. Não fique olhando para o poço entulhado. Persista, caminhe, continue na fé. Continue trabalhando, continue. Se você espera aplauso, você não vai ter aplauso. Se você espera reconhecimento, você não vai ter reconhecimento humano. Porque se não te reconhecer aqui na terra, aquele lá, ó, ele reconhece. Ele reconhece o seu esforço. Ele reconhece a sua dedicação. Ele reconhece quantas vezes você disse: Senhor, me ajuda. Ele reconhece quantas vezes você falou: Senhor, eu preciso da tua ajuda nesse momento, Senhor. Estenda a sua mão, Senhor. Estenda a sua mão, me ajuda, me dá força. Ele reconhece. E ele diz: não temas, porque eu sou contigo. O que Isaac fez? Ele edificou um altar. Talvez você chegou à época de edificar um altar. Um altar de adoração a Deus. De adoração a Deus. Não o altar da murmuração, da reclamação. O altar da lamentação. É o altar da adoração. E dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. Entulharam meus poços, eu sei, mas eu cavei. E se precisar, vou cavar de novo. E diz que ele edificou um altar. E aí ele disse: Isaac cavou ali o quê? Outro poço. Sem poço você não vai ficar. Sem a ajuda de Deus você não vai ficar. Sem a mão de Deus você não vai ficar. Sem o favor de Deus você não vai ficar. Sem a misericórdia de Deus você não vai ficar. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Ele é comigo. Qual é a dúvida, irmão? Qual é o medo? Lança fora o medo e confia em Deus. Não espere que todo mundo vai aplaudir. Não vai aplaudir. A torcida do Corinthians e do Flamengo vai torcer contra você. Vai torcer contra você. Mas maior o que está com você: Jesus. E vão olhar: mas como que pode? Como que pode aquela empresinha aqui chegar nisso? Ah, não, está roubando. É assim que fala. Ninguém fala assim: Deus abençoou. Mas você sabe que Deus abençoou, que foi Deus que abriu a porta, que foi Deus que pôs o negócio na sua mão, que foi Deus que te ajudou. Você sabe que foi Deus. Reconheça Deus em todo o tempo, em nome de Jesus.